Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Da Itália para Madrid para acompanhar o jogo do Atlético de Madrid, mais uma vitória do time de Simeone na Liga dos Campeões, a quarta, que coloca o Atlético de Madrid com 12 pontos, a falta de 2 rodadas para a finalização da Liga dos Campeões, o que quer dizer que o Atlético ainda briga para estar entre os 8 primeiros da Liga dos Campeões. Veremos qual é a pontuação que o time de Simeone vai conseguir fazer, mas a verdade é que o momento é muito bom. Eu vou falar um pouquinho sobre o momento do Atlético, que eu já fiz até outro vídeo aqui falando, mas enfim, como eu vi de perto aqui da beira do campo, atrás do gol hoje, vou falar um pouquinho sobre o que eu vi no gramado, sobre mais essa vitória do Atlético e sobre Antoine Griezmann, o cara que nasceu para jogar nesse time. Assim, é incrível como ele continua rendendo. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e, claro, os comentários por aqui. Atlético de Madrid venceu o Bratislava por 3-1. Eu achei até que seria mais, tá? Porque o momento do Atlético realmente é muito bom. Com essa, são 10 vitórias consecutivas, a segunda melhor sequência de vitórias da era Simeone, que vai completar daqui a alguns dias 13 anos, 13 anos do mesmo técnico no comando de uma equipe, e um técnico que nessa temporada, principalmente nesse recorte das 10 vitórias, está conseguindo mostrar que tem um pouco mais de repertório do que a gente imaginava. Com algumas peças-chave que ele pediu e peças-chave que o time trouxe para ele, que o clube trouxe para ele, o Simeone está conseguindo encontrar o caminho do que ele imagina que é o Atlético de Madrid perfeito na cabeça dele. Primeiro dizer, já fiz um vídeo aqui falando um pouquinho mais especificamente sobre a questão do jogo do Atlético de Madrid, o que melhorou do início da temporada para cá. Então tem um vídeo aqui no canal já falando sobre o momento do Atlético, explicando um pouquinho mais as posições, as definições de quem é que é mais titular, menos titular hoje. Mas eu quero focar no jogo para a gente poder puxar daí o gancho para falar de Antoine Griezmann e Julián Álvares, mas sobretudo de Antoine Griezmann. O Atlético começa a partida com um gol de Julián Álvares, com uma assistência de Samu Lino, que hoje voltou a ser titular. Ele não tem sido titular nos últimos jogos com o Atlético, entrou no jogo do meio de semana muito bem, dos jogos daqueles que um que está no banco de reservas entra e vai tão bem que ganha o direito de ser titular no jogo seguinte. Foi o que aconteceu com o Lino hoje. E para mim ele fez um muito bom jogo aqui, tá? O Lino tem alguma coisa nele nessa temporada que não tinha na temporada passada. Na temporada passada eu vi muitos gols do Lino na Champions aqui nesse estádio. Acho que ele marcou 3 ou 4 gols aqui. Teve uma sequência de que quase todo jogo ele marcava. E essa temporada o Lino tem mudado um pouquinho a posição dele, a forma dele jogar, né? Porque o time mudou o formato do time jogar. Antes jogava com linha de 3 zagueiros e ele era ala, agora ele joga no 4-4-2, ele é meio campista pela esquerda, mas quando o time concentra o ataque, ele vira um ponta, né? E cara, a bola não tá entrando. Teve um chute hoje, eu tava atrás daquele gol de lá, que é onde o Atlético ataca no segundo tempo, que eu olhei e falei, agora é o gol do Lino na Champions, e a bola não entrou. Então assim, tem alguma coisa que não tá deixando a bola entrar, mas o Lino tem alguns jogos que ele tá jogando bem, como foi o dia de hoje. Ele fez um muito bom jogo. Pena que a bola não entra, porque para o jogador de meio para frente, a quantidade de gols é muito importante. E nesse Atlético, que está sendo um Atlético de muita produção ofensiva, de muita entrega de gols, o que está faltando para o Lino garantir a titularidade absoluta dele são os gols. Mas eu tenho certeza que vai chegar, porque criando as opções, gerando as ocasiões, ele tá. Mas vai entrar, vai entrar. Mas a assistência do Lino pro gol, o primeiro foi do Julián Álvares, um golaço. O Julián Álvares agora está empatado na artilharia com o Antoine Griezmann, com 12 gols. Não, o Griezmann tem 11, ele tem 12. Ele, de todas essas grandes contratações do Atlético nos últimos anos, é a que mais deu certo, tá? Demorou um pouquinho para ele encaixar, mas o Simeone conseguiu encontrar um formato
para jogar com as suas duas principais peças ofensivas funcionando juntas, que é Julián Álvares e Antoine Griezmann, e é o que a gente tem visto nos últimos jogos do Atlético, que ou marcam os dois ou marca um dos dois. O Griezmann, se eu não me engano, tem 7 gols nos últimos 5 jogos, porque ele tinha 5 nas últimas 4, fez 2 aqui hoje, então 7 nos últimos 5. E o Julián vem numa sequência de marcar, se eu não me engano, 6 gols também nos últimos 5 jogos, ou uma coisa assim. Então o momento dos dois é muito bom e eles estão conseguindo conectar bem. Primeiro gol aqui, um golaço do Julián Álvares. Depois o Griezmann de cabeça. O Griezmann não é muito alto, gente, mas ele marcou um gol de cabeça. Que foi o gol de número 191 dele com o Atlético, e depois ele fez o de 192, numa jogada já no outro lado do campo, quando o Atlético estava, quando o Bratislava tinha descontado, estava 2-0, tem um pênalti cometido pelo Lenglet, perdão, tá muito frio aqui, que o Bratislava converte 2-1, e aí o Griezmann faz o 3-1. Não foi um jogo perfeito do Atlético, acho que em alguns momentos deixou o Bratislava acreditar, teve até uma bola na trave, né? Mas esse Atlético contra times mais acessíveis, como é o Bratislava, a pior defesa da Liga dos Campeões, eu acho que teve momentos que o Simeone estava irritado na beira do campo, falta concentração para enfrentar esse tipo de jogo que tu controla demais, né? O Atlético estava com o jogo na mão, ficava com a bola e era praticamente quem comandava a partida, né? Comandava o jogo. E aí faltou um pouquinho de concentração, porque realmente o Atlético criou muitas ocasiões, mas não conseguiu converter todas as que teve, né? Então faltou um pouquinho ainda de ter a experiência, expertise nesse tipo de jogo. Mas, cara, o Griezmann é um troço louco com essa camisa. Ele tá vivendo um momento incrível. É um dos melhores momentos, assim, dele com o Atlético de Madrid. Como eu disse, 192 gols com a camisa do clube. É muito gol. Ele é o maior artilheiro da história do Atlético. É o maior artilheiro na Liga dos Campeões. Chegou o gol de número 40 na Champions. Na verdade foi pro 41 já, e é o 4º francês que consegue isso na história. Então os números dele são muito bons, mas a grande maioria é com o Atlético, né? Nem dá para contar muito a passagem dele pelo Barcelona. Mas é realmente incrível, assim, porque é um jogador que, com o Simeone, ele desempenha muitas funções no campo, mas agora já com 33 anos e não tanta capacidade física para ir lá roubar a bola, vir construir e finalizar, e agora ligaram os ventiladores aqui no campo. Inclusive o Griezmann está aqui do meu lado gravando alguma coisa que eu não posso mostrar para vocês, mas vocês vão ouvir a voz dele de repente por aí. E é muito louco isso. E agora já com 33, ele não tem tantas funções defensivas e está mais liberado para jogar ofensivamente. Desde que o Simeone voltou ao 4-4-2, tem potencializado o Griezmann, tem potencializado o Julián, tem feito com que jogadores fisicamente muito bons e que tem possibilidade de dar muita profundidade para o time, tem muita possibilidade de jogar, o Llorente, o próprio Gallagher mais aberto pela esquerda, o Juliano Simeone, enfim, é um momento individual muito bom das suas principais figuras, o Griezmann e o Julián Álvares, e é um momento muito bom das figuras secundárias, né, do Marcos Llorente, do Juliano Simeone, o próprio Lino, que agora nos últimos jogos cresceu. Então o Atlético vai encontrando aí formas de as individualidades estarem bem dentro de um coletivo que está bem. Os últimos 10 jogos são 10 vitórias, 30 gols marcados, apenas 7 gols sofridos. Desde os anos 50, o Atlético não marcava mais 3 ou mais gols em 5 jogos consecutivos. O ataque realmente está funcionando e a defesa está segurando quando precisa, porque com uma linha de 4 e os outros 4 jogadores na frente, Pablo Barrios também vive uma grande fase, inclusive tem deixado o Koke no banco, que é uma notícia absurda, porque o Koke, os últimos 10 anos, jogava tudo. Mas são ajustes que o Simeone vai conseguindo fazer em um Atlético que vai funcionando ofensivamente e defensivamente. E vai entregando o mais importante, que são resultados. No final das contas, são
Jogos e resultados, está entregando as duas coisas. Eu acho que o barulho tá bem absurdo aqui, eu acho que deve estar vazando tudo que eles estão gravando aqui do lado, mas enfim, gente, é o que dá pra fazer no vídeo de hoje. Obrigada por estarem aqui, eu estou cansada, mas eu queria gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre o jogo do Atlético e, claro, volto para mais vídeos aqui para vocês. Um beijo para todo mundo.